Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje nós vamos para a terceira e última aula da nossa coelhinha Lola, tá? Então aqui, pessoal, ó, eu estou com a cabecinha, tá? Neste ângulo aqui que ele dá mais, fica mais oval aqui, ó, vai ser a frente da carinha da coelhinha Sofia, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó, com aquele fio de reserva, eu peguei aquelas agulhas, né, para fazer boneca e aprofundei aqui, ó, por baixo, tá? E aí, eu saí aqui em cima, tá? Para sair aqui em cima, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Entre a quinta e a sexta carreira aqui, eu vou introduzir a agulha, tá? Aí, eu subo aqui com a agulha, tá? Aí, outro detalhe, daqui, né, nesta carreira aqui, ó, tá? Vão ficar 12 pontos baixos, tá? Para vocês terem uma noção aqui da distância, tá? Então, eu contei aqui da quinta para a sexta carreira, aí eu vou contar aqui, ó, meus 12 pontos baixos, né? E aqui do lado também eu já venho e coloco aqui na 12ª, né, carreira aqui do ponto baixo aqui, quer dizer, da 12º ponto baixo, né, para poder ficar marcado aqui, para poder a gente aprofundar aqui um pouco os olhos, tá? Eu vou explicando melhor ao longo da aula, tá? Então, aqui eu contei, né, aqui é a quinta, sexta carreira, eu puxo aqui a agulha, tá? Aí, aqui, ó, neste ponto de baixo aqui, eu venho e vou atravessar aqui, ó. Como eu já marquei aqui, vou sair aqui, ó. Aonde eu marquei aqui, ó, tá? Aí, eu vou passar aqui, ó, a agulha. E aqui, ó, quando você puxa, ela já dá uma profundidade, né? E eu vou subir aqui, ó, nessa carreira aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, da 5 para 6 é onde eu vou passar aqui o meu fio, tá? E como eu informei aqui, nós temos 12 pontos baixo aqui, né, para poder fazer a marcação. É aqui, ó, tá? 12 pontos baixos aqui. Aí, eu fiz pra cá e volto lá, ó. Espera só aqui um pouquinho. Isso, tá certo. Daqui eu subo um ponto e eu volto aqui, ó. Ó, marquei lá e vim aqui, ó, por cima aqui do olho, ó. Aí, eu saio aqui, porque eu tenho que puxar assim, ó, pra fazer essa pequena profundidade aqui no rosto do coelhinho, tá? Desta forma aqui. Aqui eu posso tirar o marcador, tá? Que aí eu passo aqui, ó, por baixo do ponto novamente e venho aqui, ó. Aí, aqui eu venho por cima do ponto e dou uma saída aqui do lado aqui do fundo da cabecinha, tá? Então, aqui, ó, eu consegui marcar os meus olhinhos, tá? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de cá e 6 de cá, tá? Da transição do quinto para o sexto ponto, eu vou introduzir minha agulha de um lado para o outro, né? Posso fazer isso por umas 3 vezes, tá? Sendo que aqui, ó, na frente, eu tenho que ter os 12 pontos baixo para poder eu fazer aqui certinho a divisão dos olhos, tá?
Depois que eu fiz essa parte, eu pego e saio aqui, né, por baixo aqui da cabecinha e vou arrematar o meu fio, tá? Aqui nós, né, já fizemos os olhinhos, tá? A profundidade do olho, tá? Agora vamos fazer aqui a profundidade do corpinho da nossa coelhinha Sofia. Agora vamos fazer a profundidade aqui no corpinho da nossa coelhinha Lola, tá? Aqui, pessoal, eu amarrei um fio aqui, tá? Por baixo, na 10ª carreira aqui. Só que ficou meio curto, eu vou dar uma puxada. Deixa eu ver se eu consigo trocar a agulha aqui. Vamos ver se essa de tapeceiro vai alcançar lá. Aqui por baixo, aqui eu contei 10 carreiras e coloquei aqui o meu fio, tá? Agora aqui, ó, eu venho, né, do ladinho aqui. E aqui em cima eu também contei 10 carreiras, tá? Só que eu não vou introduzir na 10ª, eu vou introduzir aqui na 12ª. Por cima aqui, tá? Ó, que fica o ponto, tá? Introduzir aqui. Aí eu venho e saio aqui, ó. Tem um ponto aqui, né, que eu acabei de entrar e eu saio aqui na lateral do ponto, tá? E eu tento entrar lá onde eu saí, ó. Com a agulha, ó. Aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Tá? Aí aqui eu consegui dar minha profundidade, ó. Aqui não precisa dar muita volta, tá? Se você conseguir já com uma volta dar profundidade, já tá de perfeito estado, tá? Já tá bom, assim, tá? Aí aqui eu vou pegar uma agulha, né? E vou só passar o fio em qualquer pontinha aqui, é só uma alcinha para poder eu dar um nozinho, né? Assim, ó, só faz assim e já dá um nozinho aqui, ó. Só para segurar o fio. Aí eu venho aqui pela lateralzinha. Puxo esse fio para esconder para dentro, né? Aí aqui eu corto meu fio, tá? É só mesmo uma pequena profundidade para poder a gente colocar a nossa cabecinha aqui, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora vamos costurar a cabecinha, tá? Lembrando que a profundidade do rosto vai ficar aqui pra frente, tá? Dessa maneira aqui. Aqui, pessoal, é a costura, né, do amigurumi, tá? Você vai pegar um ponto da cabeça. E um pontinho aqui do corpinho, tá? Eu vou costurar do jeito que eu sempre faço, tá? Cada um costura do jeito que achar que fica bom, né? Aí aqui eu vou acompanhando aqui, ó, os pontos, tá? Pego aqui, ó, um pontinho da cabeça, puxo tudo. Depois eu venho e pego aqui do corpinho, tá? Assim, ó. Pego aqui um ponto da cabeça e pego aqui um ponto do corpinho.
Pego um ponto aqui da cabeça e pego um ponto aqui do corpinho, tá? Aí, aqui a gente vai fazer no meio de lateral o ponto, para poder ir circulando aqui na cabeça do nosso coelhinho, tá? Ó, a gente vai pegando meio de lateral aqui o ponto, ó. Aí, o ponto, aí vai ficando a costura desse jeito aqui, tá? Aí, vão observando para a cabeça não ficar torta, tá? Vou costurar mais um pouquinho aqui com vocês. Vai pegando um ponto da cabeça e um pontinho aqui do corpinho, tá? Pessoal, eu vou terminar de costurar o meu aqui e já volto com vocês, tá? Pessoal, só para mostrar aqui debaixo do pescoço do nosso coelhinha, Lola, nós vamos pegando aqui por baixo, tá? Ó. Nós não vamos rodear aqui por cima, não. Aí, aqui a gente pega por baixo. Ó, a gente vai acertando os pontos aqui, ó. Por baixo do pescocinho dela, né? Que ela for bem pra fora aqui. E nós vamos fechando aqui, ó. Pega tudo por baixo aqui, ó. Tá? A gente pega por baixo, que aqui ela tem que ficar aparecendo, tá? Procurem deixar um fio um pouquinho maior, que eu deixei o meu meio curto, tá? Mas deu aqui pra costurar, tá? Aqui eu vou fazer meu último ponto. Aqui eu vou passar por dentro. E aqui eu finalizei. Eu passo mais uma vez pra poder dar uma segurança aqui. Dessa maneira. E aqui eu saio, né, em qualquer lugar aqui, só pra gente puxar o fio para dentro, tá? E eu já corto meu fio aqui, tá? Então, aqui está costurada a cabecinha, tá? Do nosso coelhinho. Agora, nós vamos fazer as patinhas e os rabinhos, tá? E o rabinho. Bom, pessoal, aqui eu dei uma adiantada, tá, nas costuras, tá? Mas eu deixei uma orelha para vocês costurarem junto comigo e as patinhas aqui, tá? Eu já costurei 3, tá? Falta uma e o rabinho, tá? Então, aqui, já costurei aqui uma orelha bem no topo aqui, tá? Ó, bem no topo aqui, você põe uma desse lado e a outra eu vou fixar aqui, tá? Que elas têm que ficar uma bem juntinha na outra, assim, ó. Então, vamos lá, ó. Como eu já costurei essa aqui, vou aproveitar o mesmo fio e já vou introduzir aqui na outra orelha, tá? Aí, eu vou puxar bem aqui para poder ficar bem reforçadinho. Aí, eu vou vir aqui por trás e vou começar a alinhavar, né? Vou alinhavando. Pego um ponto da cabeça e um ponto aqui da orelha. Pessoal, a costura, né, vocês vão fazendo de acordo com o que vocês já sabem fazer, tá? Eu não sou muito expert em costura, em
em amigurumi, mas o jeito que eu costuro eu procuro deixar bem, um serviço bem assim bom, né? Bem claro, limpo. Aqui eu vou costurando. A nossa orelhinha. Pego um ponto aqui da orelha, um ponto da cabeça. Vou costurando e dando uma puxadinha para ajustar. Assim tá ficando. E aqui eu vou passando uma costura. Dessa maneira, passo aqui para trás, né, para dar mais uma segurada aqui no ponto. Qualquer coisa, dá um pontinho aqui, ó, por trás, junto nas duas orelhas, né, para elas ficarem mais firminhas. Assim, tá? E aqui eu dou mais uns pontinhos para fixar melhor a orelha. Tá? Então, minha orelha ficou desta maneira aqui, tá? Que eu prendi. Vou arrematar aqui o fio. Já prendi aqui a minha orelha. Tá? Então, nosso coelhinho está ficando assim. Falta uma patinha e o rabinho. Minha orelhinha ficou assim. Agora eu vou costurar com vocês a outra patinha, para vocês terem uma ideia de como eu fiz, tá? Aqui, pessoal, nós vamos, como eu já costurei, né, 3, aqui eu venho e faço aqui na mesma posição, né, deixo aqui um pouco para fora a patinha, aí eu venho e começo a costurar aqui. Aqui eu peguei uma linha branca mais fina, né, para ficar melhor para costurar. Aí aqui eu começo a pegar um ponto do corpo e um ponto da patinha, tá? Um ponto aqui do corpo e um ponto aqui da patinha. Assim, tá? Um ponto aqui do corpo e um ponto aqui da patinha. Vou virar aqui um pouquinho.
Pega aqui um ponto do corpo e do pezinho, da patinha, perdão. E eu vou costurando aqui, ó. Dou mais um pontinho aqui. Aí, pessoal, pra cá eu venho, passo o fio assim, tá? Só que aqui eu não vou costurar ele agarrado aqui, eu vou alinhavar ele aqui por baixo, ó. Tá? Eu peguei aqui, aí eu pego e venho pra cá, ó. Mais ou menos eu pego aqui no ponto onde dá pra segurar e ficar solto aqui a patinha um pouco. Aí eu continuo aqui, ó, pego um ponto aqui do corpo e o ponto aqui da patinha, ó, tá? A gente deixa pelo menos uma, duas, três carreiras soltas e vem alinhavando o restante para baixo. Continuando aqui a costura, aí eu faço uma costura assim meio que por baixo aqui do pezinho, né? Deixando umas três carreiras pelo menos. E aqui eu já vou chegando no final aqui pra gente poder arrematar, tá? Aqui eu pego um ponto do corpo e um ponto da patinha. Aqui eu vou finalizar o trabalho. Só ficou aparecendo um pouco o fio aqui, mas aí vocês melhorem a costura, tá? Aqui eu vou puxar o fio para passar para dentro. Aqui é mais para uma demonstração, né, para vocês do trabalho. A intenção é passar a receita, né, ensinar o passo a passo. Aqui vocês arrumem as patinhas, as orelhinhas, tá? E fica faltando o rabinho. Aqui nós vamos fazer o rabinho, tá? O rabinho simplesmente vocês vão posicionar aqui, ó, no início do trabalho, tá? E vão dar uns pontinhos aqui. Vão circulando aqui alguns pontos, pegando o rabinho, né? E o corpinho aqui do nosso coelhinho, da nossa coelhinha Lula. Assim. Dá uma fixada aqui, bem, né? Aqui está o rabinho preso. Vou dar mais uns pontinhos aqui. Vou passar com agulha de crochê mesmo. Assim. Mas pra gente poder dar uma laçadinha. Ele gruda com
a manta acrílica, né? E fica difícil de passar. Aqui. Eu puxo aqui o meu fio, né? Para dentro, só para passar a linha. E corto aqui o fio. O rabinho ficou desta maneira aqui, tá? Pessoal, para finalizar aqui o nosso coelhinho, tá? É uma coisa que eu queria falar para vocês que eu acabei me esquecendo, que eu queria ter colocado, né, os olhinhos e o focinho, né, com aquelas travas de segurança. Eu acabei esquecendo, tá? Então, o que vocês podem estar fazendo, tá? Ou vocês bordem os olhos, né, e o focinho, tá? Eu aqui vou colar com cola quente, tá? Porque este aqui eu não vou vender, vai ficar pra mim, tá? Mas, vocês podem também colocar os olhinhos e focinho com trava, tá? Apenas na hora que vocês estiverem fazendo a cabeça, vocês contem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª carreira, de cada lado vocês colocam os olhos, tá? E aqui vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? 12 pontos baixos aqui, nessa linha aqui. E vão colocar os olhinhos, tá? Daqui pra cá são 7 e daqui pra cá são 12 para poder ficar na mesma posição, tá? E vocês colocam as travinhas. Ou senão vocês podem bordar os olhos, né? Pode bordar aqui também um botãozinho, né? Bem redondinho, bonitinho aqui. E o focinho, tá? E essa eu vou ficar devendo para vocês aqui, tá? Que eu teria que ter colocado e eu acabei esquecendo. Então, aqui eu colei, né, com a cola quente, tá? E eu fiz aqui um lacinho. Vou disponibilizar a videoaula dele também, tá? E aqui eu vou amarrar no pescoço do meu coelho aqui, ó. Tá? Deixa eu ver qual que é o lado que fica melhor. Aí aqui eu peguei uma fitinha de cetim e passei aqui por trás do lacinho. E aqui eu vou amarrar bem apertadinho, tá? Pode apertar bem mesmo para poder marcar aqui o pescoço do nosso coelhinho, tá? Eu venho e amarro aqui. E aqui eu pus o lacinho de lado aqui, ó. Em cima da cabeça dele, tá? Assim. O laço é bem grande mesmo para poder chamar atenção, tá? Essas pontinhas aqui vocês podem dar mais um nozinho. Podem cortar aqui bem rente aqui, não tem problema, tá? Dessa maneira. Para esconder aqui, né? Você pode também passar um pinguinho de cola quente. E colar outra pérolazinha aqui, ó. Cola outra pérola para poder não aparecer aquele nozinho, tá? Aí ficou dessa forma aqui. Tá bom, pessoal? Gente, eu queria muito agradecer aí aos inscritos, né, no canal, tá?
E esta aulinha aqui, eu me inspirei numa outra artesã, só que ela é russa, né? O site dela quer dizer, o canal dela é russo. Pessoal, então a dica de hoje era esta, tá? Este lindo coelhinho aqui para a Páscoa, tá? Espero muito que vocês tenham gostado aí do nosso trabalhinho de hoje. Ok? Eu queria mais era mesmo trazer a ideia da receita. Não se esqueçam aqui da questão dos olhos, tá? E do focinho para poder se colocar os olhos e o focinho de trava de segurança, colocar antes, né, de fazer o enchimento e de costurar a cabeça, tá? Aí só volta lá e escutem a explicação que eu dei, né, quanto a quantidade de ponto aqui para descer e aqui para contar aqui na frente, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa aquele seu joinha, né, o like, compartilhe os vídeos, né? Comente, né, se você gostou ou não da aula, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!